Agora que já ficámos a conhecer um plugin para o VS Code, o Thunder Client, que nos permite testar as nossas APIs, é chegado o momento de nós conectarmos, entre aspas, a nossa API com o banco de dados e obter informações através dos seus endpoints. Temos estado a fazer aqui alguns testes para verificar se os endpoints, respondem ou não ao nosso pedido. Agora vamos começar a dar substância à nossa API. Então eu vou abrir aqui o meu Laragon, vamos fazer aqui um Start All. A primeira coisa que eu vou verificar aqui novamente, para refrescar a memória de todos, é a estrutura do meu banco de dados, neste caso é o Loja API. Temos aqui alguns clientes e temos aqui alguns produtos. E por conseguinte, com estas duas tabelas nós conseguimos já criar alguns endpoints. Aliás, eles já estão criados. O que eu vou fazer aqui é abrir o meu VS Code. Vamos aqui abrir uma nova cópia do nosso projeto. Neste caso, nós vamos aqui selecionar o aula 14, vou copiar e colar, colocar aqui o aula 15. E é esta pasta que nós vamos aqui abrir, ok? Estamos aqui na aula 15. A primeira coisa, obviamente, que eu vou fazer, se for necessário, não sei se iremos fazê-lo aqui durante este vídeo, é atualizar aqui a configuração para passar para a aula 15, ok? Muito bem. E agora vamos concentrar a nossa atenção novamente na nossa API. Já sabem que tem esta pasta dos recursos que contém, entre outras coisas, o acesso ao banco de dados, que vocês podem definir com estes dados de acesso ou com outros, e depois tem aqui o próprio banco de dados com os dados que eu lá coloquei, estes dados temporários, ok? Sempre nesta pasta vocês vão encontrar uma atualização do banco de dados para que vocês possam reconstruí-lo do vosso lado. Agora, o que é que nós vamos aqui fazer? Bom, aqui nós temos esta lógica toda, falta-nos acrescentar aqui um recurso que ainda não acrescentámos ao nosso projeto e que está aqui na pasta do Include e que é esta classe Database, que é uma versão já de uma velha classe que eu fiz, que contém apenas dois métodos. Os métodos é o Execute Query e o Execute Non-Query. Basicamente este faz todas as queries relacionadas com o Select e a recepção de dados. Este aqui faz todas as outras restantes, o Insert, o Delete, o Update, etc. Nós para isso temos que fazer a criação de um objeto instanciando esta classe Database e a partir daí, se quisermos fazer um Select, teremos que escrever o código da SQL, mas usando o Select Query, para além do facto de ambas estes métodos estarem preparados para queries parametrizadas, ok? Para evitarmos SQL injection e qualquer outro tipo de problema de segurança. Bom, o que vai acontecer então aqui é muito simples. Nós aqui no index, nós vamos copiar esta linha e eu vou fazer um require do database, que é aquele fecheiro que contém a classe da base de dados. A classe chama-se também database, ok? Portanto está aqui, muito fácil agora instanciarmos. Se bem se recordam dos vídeos anteriores, o que nós temos então é aqui um API Response e um API Logic. Na Logic é onde nós vamos dar resposta aos nossos endpoints. Então nós temos aqui algumas funções que são genéricas, isto é, esta permite verificar se o endpoint existe ou não. E neste caso concreto aqui os nossos endpoints começam a funcionar daqui para baixo. Ora, nós temos aqui o Get All Clients. Então eu vou colocar aqui Returns All Clients from our database. Bom, neste caso nós tínhamos aqui uma resposta genérica feita desta forma. Agora eu vou-vos mostrar como é que nós vamos fazer a resposta de uma forma muito simples. Eu vou colocar aqui database, é uma variável que vai ser na realidade uma instância da classe database, é igual a new database, ok, com letra minúscula, database. E agora simplesmente vou fazer o seguinte, results é igual a database, vamos colocar aqui o execute query, e agora vou escrever aqui select asterisco from clientes, que é o nome desta tabela que nós temos aqui dos clientes, ok? Já iremos refinar aquela nossa query, eu já vou explicar porquê, mas com esta query feita desta forma, o que nós vamos ter aqui na realidade é uma devolução aqui da execução deste método, e esta devolução vai ser feita em formato de array associativo, ok? Poderíamos fazer em formato de objeto, bastará colocarmos aqui um parâmetro diferente, mas neste caso vai ser um array associativo. Bom, o que vai acontecer então aqui é que em vez de termos aqui results desta forma, o que nós vamos ter aqui é results igual à coleção de resultados que vier ali da nossa query. É tão simples quanto isto.
Okay? Reparem que o segredo vai acabar por estar aqui na query que nós vamos fazer, porque depois o get all products vai ter exatamente a mesma escrita, mas neste caso vai mudar para produtos. Tudo o resto que aqui está vai ficar exatamente igual. Então, reparem agora no seguinte. Se eu for aqui abrir o meu Thunder Client, eu quero criar um novo request, mas eu vou aproveitar aqui o histórico. E o histórico tem um conjunto de endpoints que eu já tinha testado. Então eu vou clicar aqui, reparem que ele não vai executar rigorosamente nada. Aqui eu vou alterar para a aula 15, porque é a minha API nesta versão da aula 15. Aqui já tenho o endpoint get all clients, já tenho aqui tudo pronto e então vou fazer aqui um send. E reparem como o resultado já me traz aqui a consistência que eu necessito. Isto é, nós temos aqui o get all clients como endpoint e depois temos o data a dizer que o status foi sucesso, a mensagem foi qualquer coisa e aqui no results nós temos uma coleção de vários elementos, ok? Que resultam então da execução da nossa query. Bom, visto aqui na resposta é uma circunstância. Vamos verificar se conseguimos chegar a este resultado que aqui está dentro da nossa aplicação consumidora. Então para isso eu vou fechar aqui tudo isto, vou inclusive fechar aqui a nossa API para não haver mistura de informações, vamos fechar aqui tudo isto e vamos abrir apenas aqui o index da nossa API. Agora nós temos aqui vários pedidos que nós executamos ao longo dos exercícios. Eu vou simplesmente aqui comentá-los e vou colocar aqui results. Aliás, nós podemos copiar este que aqui está, que é o que nos interessa. Vamos colocá-lo aqui por baixo e temos aqui descomentado isto da seguinte forma. Reparem, API request get all clients get. Portanto, vai fazer exatamente aquilo que estávamos a fazer com o Thunder Client. E depois vai imprimir aqui, ou vai apresentar, eu vou puxar aqui para baixo o echo, vai apresentar aqui então os nossos resultados. Bom, vamos verificar então como é que esta estrutura vem apresentada. Para isso vamos abrir aqui o nosso browser, vamos entrar aqui no nosso localhost. No nosso localhost vamos à aula 15, vamos clicar aqui em app e automaticamente ela faz a chamada ao nosso banco de dados e vai nos trazer este resultado. Bom, vamos ver se é necessário aqui refinarmos o nosso resultado de alguma forma. Porque reparem, ele tem aqui, nos resultados tem um array, é uma coleção, ok? E depois dentro do array nós temos um 0 e depois temos aqui um array. Bom, vamos verificar se nós conseguimos pegar neste resultado e transformá-lo em algo apresentável, não desta forma, mas de uma forma em que nós fôssemos, por exemplo, injetar em HTML. Okay? Então eu vou aqui simplesmente fazer isto e vou tentar chegar a um echo, ou melhor, vamos fazer aqui um ciclo, um for each. For each. E agora reparem, results. Bom, vamos aqui olhar, neste caso temos o resultado é este array todo. Results data, okay? Porque nós queremos os dados, data. Dentro do data nós queremos o results, então vamos fazer aqui results. Okay? Data results e depois temos lá uma coleção. Ora, neste caso nós vamos considerar que cada um dos elementos desta coleção, que aqui está, é um cliente. Vamos verificar então o que é que vai acontecer. Has cliente. Okay? Vamos colocar aqui client. E agora vou tentar fazer aqui um echo de client, por exemplo, e agora vamos lhe dar aqui um nome. Okay? Neste caso, aqui vamos buscar o nome e o e-mail, por exemplo. Então vamos colocar aqui nome e vamos fazer aqui uma concatenação. Ok? E aqui client email. E vamos verificar se, de facto, vamos ter aqui uma apresentação, vamos colocar aqui uma quebra de linha, de toda a lista de clientes que nós temos, ok? Então vamos aqui refrescar o nosso código e, como podem observar, nós conseguimos chegar aqui a este resultado. O que é importante reter deste exercício? Como vocês verificaram, foi muito simples de alterarmos a nossa API. Foi também muito simples agora chegarmos aqui a este resultado, mas é importante que vocês tenham este tipo de mecanismos para perceber numa primeira fase como é que a informação vem organizada dentro da resposta da vossa API. Para que depois vocês possam conseguir perceber como é que é onde construir, por exemplo, no caso de um ciclo for each ou de uma iteração, como é que vocês vão construir o acesso, neste caso, aos dados e transformá-lo em pequenos pedaços, no sentido de vocês poderem fazer
uma iteração por cada um desses elementos. Então, neste caso, seria muito complexo eventualmente nós estarmos a calcular ou a fazer testes como é que iríamos chegar a isto, iríamos ao results data e depois iríamos verificar que afinal havia mais uma coleção dentro de outra coleção. Desta feita nós já conseguimos perceber que para chegar aos resultados no nosso banco de dados, nos nossos endpoints, nós conseguimos fazê-lo desta forma. Bom, vamos muito rapidamente aqui à nossa API e vamos entrar aqui dentro da parte da lógica e vamos dar sequência ao get all products. Como vocês já devem ter calculado, nós vamos fazer aqui um returns all products in the database. Ok? Neste caso, eu vou copiar este código que aqui está, vou colocá-lo aqui e aqui nos results vou basicamente ter exatamente a mesma estrutura que eu aqui tenho. Ok? Temos isto. Neste caso, o que é que muda aqui? Muda produtos. Então vamos testar aqui o get all products. Se eu regressar aqui a este index, que é o índice da minha aplicação consumidora, eu posso pedir novamente o seguinte, isto é, nós temos aqui uma lógica que foi pedida, eu vou aqui puxar isto para cima, porque eu já não vou precisar daquilo. Reparem, temos aqui uma lógica que foi pedir todos os clientes, agora eu vou pedir aqui todos os produtos. E reparem que eu vou simplesmente copiar isto que aqui está, vou colocar aqui por baixo, e agora vou dizer aqui API request get all products. É uma chamada do tipo get products. Ok? E temos aqui novamente a mesma coisa. O que vai mudar aqui, obviamente, são os campos que aqui estão, porque na nossa base de dados de produtos, ou na tabela de produtos, nós temos o produto e temos a quantidade. Vamos apresentar estes valores. Portanto, temos aqui produto e vamos ter aqui a quantidade. Okay? Vamos então verificar aqui novamente a nossa aplicação consumidora, vamos fazer aqui um refresh e reparem como nas duas primeiras linhas temos a lista de clientes, aqui temos então a lista dos nossos produtos. Obviamente que agora seria apenas uma questão de layout, obviamente que nós aqui poderemos fazer aqui um echo H3 clientes e fechar aqui o H3. Vamos colocar aqui, tem ainda um echo ao fundo para ir buscar os produtos, certo? E agora vamos colocar aqui um echo com uma horizontal rule, simplesmente para separar os nossos dados. E, portanto, começamos a ter aqui uma apresentação visual dos nossos registros. E agora, como podem verificar, é muito fácil extrapolar o que é que acontecerá nos vídeos seguintes. Vai ser um aperfeiçoamento destas queries no sentido de obter os resultados pretendidos. Vamos ainda ter que introduzir aqui um outro conceito, que é o conceito de filtros. Isto é, nós vamos ter que enviar ou por get ou por post alguma informação que nos permita dizer que nós só queremos, por exemplo, um determinado produto com um determinado ID. Vamos eventualmente colocar aqui no get all clients todos os clientes, independentemente de eles terem sido eliminados ou não, ou get all clients que estão ativos e que, portanto, que não foram objeto de um soft delete. Bom, nós podemos, na minha opinião, fazer isso por parâmetros, mas eu acho às vezes mais interessante nós termos um endpoint específico para cada uma destas funcionalidades. Torna a nossa API bastante mais extensa a nível de endpoints, mas também mais fácil de entender, porque se nós vamos colocar uma responsabilidade de cada endpoint, ou melhor, várias responsabilidades para o mesmo endpoint, isto é, o mesmo endpoint pode nos dar resultados completamente distintos, nós vamos poder comprometer a estrutura, uma estrutura interessante e mais lógica da nossa API.